A gente já estava comentando aí como práticas de Vipassana, né? O Notai, que a gente trabalhou ano passado em algumas sessões, foi um ano bem bacana nesse lugar contemplativo e novamente agradecer a presença de vocês dois, novamente aqui em 2021, os dois aí, isso é muito bacana. Mas o Vipassana, como a gente estava comentando ali, ele realmente ele exige de uma energia e uma força a mais de intenção, de disposição, de contemplar esses lugares, porque, diferente da concentração, Vipassana pode gerar lugares de prazer, mas não é como as práticas de concentração. Então, eu gostei do que o Gabriel falou, que a prática de Vipassana, de alguma forma, vai meio, não contra, mas vai nadando num lado contrário em relação a essa questão terapêutica. Você encontra muito na concentração. A própria Mindfulness-Based Stress Reduction, que é tipo um dos maiores esquemas de mindfulness americano, foram eles que criaram, inclusive, esse sistema moderno de pegar o esquema budista e fazer essa leitura terapêutica. Trabalha também com Vipassana, mas claro que os focos iniciais são na concentração. A concentração, a gente pode até pontuar, é o alfabeto da meditação, né? Então é a base, são as fundações. Existem tradições que vão trabalhar diretamente com o Vipassana e vão te dizer que você vai desenvolver concentração enquanto pratica Vipassana. E outras vão dizer que você precisa trabalhar profundamente com concentração para daí sentar e começar a investigar em Vipassana. Mas maravilha, então assim, como a gente já está por dentro da teoria dos três treinos, né, eu mostro isso aqui para vocês. Fire Cassina. Esse é um livro, ele tá, eu imprimi ele, né, e ele tá em folhas duplas, mas ele é bem fininho, ó. Então, eu resolvi estudar esse livro começando esse ano aí, trazendo esses treinos de concentração. O nosso modelo de encontro está sendo, vamos dizer assim, 40 minutos de teoria, conversa e 40 minutos de prática. Estamos humildes esse ano, né? As duas sentadas pode Conversar voltar direto. novamente, mas agora vamos lá, 40 minutos já, né? Já é bem bacana, já dá para desenvolver, compreender e daí, claro, a prática de cada um no dia a dia, né? Sempre procurando ali estar contemplando e treinando esses treinos específicos e no caso hoje, né, o treino da Cassina do Fogo. Então, assim, ao invés da gente ler o livro e coisas assim, eu estou fazendo um estudo prévio, né? Eu já traduzi esse livro e agora esse modelo que a gente vai fazer aqui agora na parte teórica, eu estou pegando cada parte do livro, pontuando as coisas mais interessantes, daí eu vou comentar aqui com vocês e a gente vai ficar por dentro. Aí, caso o interesse se amplie, cada um vai lá, pega o livro traduzido, imprime. É um livro bem bacana, porque ao invés de ser um livro técnico, difícil de ler, porque se você vai ler livros budistas de meditação, eles são difíceis de ler, mas esse é um livro que é um bate-papo, então é uma conversa, né? Tipo, perguntas e respostas. Basicamente, tem essa mulher chamada Shannon Stein, que ela já é uma praticante budista, principalmente do Vajrayana, o budismo tibetano, e tem esse cara chamado Daniel Ingram, que é assim, gente, meio que 90% do que eu ensinei para vocês eu aprendi com esse cara, né? O Daniel Ingram é esse médico aposentado, americano, e que lançou um livro chamado Dominando os Principais Ensinamentos do Buda, e que é um livro assim que ficou muito famoso na web, na internet, e foi um dos fundadores dessa escola chamada Budismo Pragmático. É uma escola que vai direto aos treinos, direto aos estágios, direto aos resultados e tenta deixar de lado um pouco os dogmas que estão ali por trás do budismo e das práticas. Então, esse livro, o que é a história desse livro? É o relato da Shannon Stein, num retiro de 25 dias de cassina. Então, imagine, 25 dias, né? Ela basicamente o dia inteiro, contemplando a chama da vela e treinando a concentração dela. Então, assim, tem muito praticante que faz retiro de uma semana,
tem praticante que pega as férias e fica um mês ali em retiro, e o Daniel Ingram foi o entrevistador dela. O que é o entrevistador? É a pessoa que, à noite, ela ia até ele para contar o que estava acontecendo nas sessões dela, e ele ia ajudar a gerar os diagnósticos, a traduzir as experiências dela durante a Cassina do Fogo e esses cenários de concentração. Então é um livro assim bem humorado, porque o Daniel Ingram é um cara bem humorado, ele é um cara moderno, então né, não é um monge mais fechado e coisas assim, é um cara super solto. E eu aprendi muito lendo esse livro, porque eles comentam sobre vários tópicos do Dharma. Além deles falarem desse mundo da cassina, né, descrever as sequências desses cenários da cassina, eles pontuam várias coisas acerca de tópicos do Dharma e de outras meditações, enfim. Então, hoje nós vamos começar, eu pontuei algumas coisas do prólogo, né, que eu achei interessante. Nesse prólogo, eu vou explicar de novo, de uma forma mais rápida e dinâmica, como é a prática da Cassina do Fogo, né? E daí depois a gente pontuar, conversar algumas questões do prólogo e saber como praticar esse treino, a gente vai lá, uns 40 minutos, contemplar a chama da vela e só alegria. Então, beleza. Então, nesse prólogo, eu achei interessante que ele comenta muito sobre como esse lugar de magia, né, ocultismo, práticas mágicas, práticas cerimoniais de magia, vamos dizer assim, elas trabalham muito com esses aspectos de visualização. Né? Então, se você falar com um bruxo antigo ou um bruxo moderno, o grande poder está ali na visualização, né? E ele comenta como os textos antigos do budismo se assemelham muito a essas práticas mágicas, principalmente nesse tópico cassina, né? Então, quando você pega o budismo e estuda o que são as tais as cassinas, você começa a perceber que o próprio budista trabalha com muita, mas muita visualização. Isso no budismo Theravada, né? Agora, se você pega, por exemplo, o budismo Vajrayana tibetano, aí seria redundância falar que os caras trabalham com visualização, porque a prática deles é 80% visualização. Mas esse aspecto que é uma mind trick, é uma funcionalidade da nossa mente que está aí nesse lugar da visualização. Nesse prólogo também o Daniel comenta, né, de um retiro que ele fez de 12 dias com os amigos dele. Eles alugaram um castelo na Escócia. Imagina que massa se nós três pudéssemos fazer isso, alugar um castelo na Escócia e ficar 12 dias ali em silêncio, apenas contemplando chamas de vela e coisas assim. E ele comenta como nesse dia, né, nesses dias, foi a concentração mais profunda que ele teve. Então, quando ele diz concentração mais profunda que ele teve, foi durante as sentadas e também entre as sentadas, né? Então, já tem um castelo ali na ciclovia. Aí, ó, dá para alugar por aqui mesmo. Massa. Então, ele comenta que, além das sentadas, que ele sentiu níveis de concentração muito profundos, comenta também como as transições, está aí um termo legal da gente trazer, então, sentar, né, que é uma sessão, e transição, que é quando você não está meditando. Então, esse é um termo bem de retiro. Eu sentei, e daí na minha transição, ali no meu dia a dia, lavando louça, eu fiz a revisão do que está acontecendo desde que eu meditei naquele nível. Mas ele comenta como ele e os amigos dele entraram em níveis de concentração tão profunda que eles começaram a trabalhar com essas ideias que são muito presentes nas práticas mágicas, que é desenvolver poderes. Olha só. Então, os poderes, eles são chamados de siddhis na yoga, no budismo, são basicamente eu chamo de mind tricks, mas poderes mesmo mentais que você vai acessando em lugares de concentração muito, mas muito, mas muito profunda.
Então, quando você tem, por exemplo, em textos antigos do budismo, até mesmo da yoga, que os yogis se dissolviam em átomos, ou se teletransportavam, ou trabalhavam ali com coisas parapsicológicas, né? Telepatia, clarividência, audição. Todos esses lugares, eles, novamente, são lugares da magia, né? Porque você vê muito isso na literatura mágica, nessas práticas de ocultismo, mas que também tem ali no budismo, e ele comenta que por eles estarem os três juntos nesse castelo da Escócia durante 12 dias, concentrando, 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 eles começaram a perceber que eles estavam desenvolvendo poderes. E o mais interessante é que eles estavam desenvolvendo poderes coletivos. Então ele comenta nesse prólogo que, tipo, teve um período do retiro que eles estavam ali numa floresta perto do castelo no escuro, e eles estavam treinando desenhar com o dedo, né, pentagramas no ar, e o outro amigo tinha que ver o que estava sendo desenhado ali no ar no escuro, e o cara ia basicamente acertar a cor do pentagrama que o cara que estava desenhando ali estava intencionando. E ele comenta que isso começou a dar muito certo. Pensa, o Daniel Ingram, ele é um cara bastante racional, ele é um médico, e enfim. Mas ele comenta como, tipo, simplesmente eles estavam conseguindo enxergar os desenhos que eles estavam fazendo no ar. Tipo, o Gabriel começa a desenhar aí agora, eu falo, Gabriel, você acabou de desenhar um 8 na cor verde. Daí, tipo, uou, caralho, né? Tipo, como assim? Ele não traz uma explicação lógica nem fisiológica para isso, ele fala que é um aspecto mágico da mente mesmo, e nesse lugar simplesmente aconteceu. Eu achei bastante interessante isso. Então, quanto mais você concentra, mais você vai entendendo essas funcionalidades da sua mente, né? Nesse prólogo também ele comenta logo após como existem diversos tipos de cassina, e ele, antes de trabalhar com a cassina do fogo, antes de redescobrir a prática da cassina do fogo, porque assim, gente, você não encontra informações da cassina do fogo que não seja o Daniel Ingram comentando e estruturando esses lugares, assim. Você vai ter coisas nos textos antigos do budismo, mas não tem pessoas praticando a cassina do fogo. Mas o Ingram fala que começou tradicionalmente, pegando papéis de cartolina, desenhando círculos nesses papéis, e esses círculos tinham as cores dos elementos. Então, se, por exemplo, vocês quiserem trabalhar com o elemento água dentro de vocês, vocês vão desenhar um círculo azul, contemplar esse círculo azul, fechar os olhos, encontrar as nimitas desse círculo azul, assim como a gente faz com a chama da vela. E o que ele fala? Que começou a trabalhar com diversos elementos, e nesse retiro de 12 dias no Castelo da Escócia, por eles estarem só com o fogo e o fogo e o fogo, ambos relatam também que perceberam que o elemento do fogo no corpo e na mente começou a ficar descontrolado. Tipo, imagine você ficar 12 dias o tempo todo olhando para a chama de uma vela. Então ele comenta que eles tiveram que, por exemplo, ir para os rios que tinha ali perto, tomar banhos no inverno para tentar equilibrar o elemento ali dentro deles, porque se sentiram em chamas, né? Então, novamente, o poder da visualização, né? Tipo, você está focando a sua atenção, a sua energia, o seu tempo ali naquela chama da vela, naturalmente o que vai ser refletido aqui dentro vai ter essas tendências do elemento fogo. Aí você pode pensar em questões fisiológicas, psíquicas, seja lá o que for. Mas eu achei bastante interessante isso também. E daí depois ele comentar como ele engatou nessa prática da caçina do fogo, que primeiro ele testou com os lampiões grandões, aí depois foi para a chama da vela, enfim. Percebeu que tinha uma sequência essa prática, sempre que fechava o olho, vinha uma sequência para acompanhar essas nimitas. E daí agora, né, ele entra nesse mesmo prólogo na explicação de como praticar a cassina do fogo. Antes de explicar, ele fala, eu gosto bastante dessa frase, que é mais importante você lembrar que você precisa se concentrar no que
assim, ó, o que está acontecendo, você tem que se concentrar, você tem que jogar toda a sua energia, ao invés de ficar se preocupando em relação ao que está acontecendo. Então, não importa o que surge no teu campo visual, no teu campo mental, você vai concentrar, né? A gente vai descrever a sequência da Cassina do Fogo, mas você simplesmente pode, caso não se adeque à sequência, a sua sessão você não vai ser levado para essa sequência, não tem problema. Concentra no que está acontecendo, porque isso é Giana, isso é estabelecer o foco meditativo, né? Então, o esquema mais básico da Cassina do Fogo é concentrem, né? Tipo, foquem. Ou aquele exemplo que eu já dei nos retiros, que é, imagine que você está no museu, você tem todo o tempo do mundo para estar nesse museu, e você resolve parar de frente com a pintura e vai ficar 1 hora e meia vendo os detalhes, bem calmo, e daí andando para o lado, uma pintura gigantesca, imagine. E essa pintura, essa paciência, essa curiosidade, essa vontade é o seu próprio campo mental que vai estar inundado de visuais, de elementos luminosos, plásmicos, sei lá como que adjetivo a gente poderia dar. Mas então, beleza. Chama da vela acesa, senta na postura de meditação mais confortável, foca na chama da vela, começa a trabalhar com o ar entrando, o ar saindo, né, que é a nossa âncora básica de presença, de estar ancorado. Depois que você focar, a dica que eu dou, né, foque no meio da chama da vela. Você vai perceber que enquanto você foca, 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 logo essa chama vai começar a dar uma distorcida, tua visão vai dar uma distorcida, ou você vai sentir que você já está um bom tempo focando na chama dessa vela. Quando você entrar nesse lugar ou perceber, fecha os seus olhos e você vai perceber que vai surgir uma pós-imagem chamada nimita, que nimita, a tradução é um símbolo. Então vai aparecer a tal da bolinha Tá. vermelha. Pode falar, mestre. Nesse momento em que a gente fecha os olhos, a gente já apaga a vela ou não tem necessidade? Boa pergunta. Na verdade, assim, isso é uma coisa que eu explico no fim, mas Ah, tá. vela fica acesa, às vezes, para você trabalhar com, vamos dizer assim, umas 2, 3 vezes carregando o teu olhar. Porque o que acontece? Você Hum, carrega o olhar na chama da vela, fecha os olhos, aí vai aparecer a sequência que eu vou descrever, mas imagine que essa sequência não aparece, você fica preso lá no Giana 0.5, que é o uhum. Giana que limita, fica ali se movimentando e não está estabilizada. Se essa limita some e não acontece nada, você vai abrir os olhos, carregar de novo o olhar na chama da vela, fechar os olhos para daí voltar a limita com mais intensidade e trabalhar concentrando em cima dela. Só que eu digo também para a gente não ficar, vamos dizer assim, viciado em ficar abrindo os olhos toda hora. Eu, tipo, meio que umas 3 vezes é aceitável, porque a partir da terceira, fica de olhos fechados e fica com o que tem. Concentra no campo visual com o que tem. E daí sim você pode apagar a chama da vela, né? Tipo, antes de fechar os olhos, É, apaga, fecha os olhos e fica na escuridão total. Vai ser muito melhor, inclusive. porque na minha experiência, se eu fecho os olhos e a chama da vela ainda está acesa, ainda tem uma certa iluminação no meu campo visual e eu tenho mais dificuldade de concentrar na cassina. Então, na nimita, né? Normalmente Uhum. eu apago direto e vou na fé, assim. Daí, se não acontecer nada, eu toco a meditação só na concentração, sei lá, no vazio, assim. Boa, boa. Essa Então, parte, assim, não sei. é, é interessante sim apagar, mas que nem eu falei, depois que tá confiante ou tipo, não, eu vou Hum. ficar com o que eu tô aqui mesmo e agora é, né, o meu momento de ficar na escuridão total. Então pode apagar sim. Gabriel, você vai falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Não, eu ia falar que talvez uma ideia seja se você tiver algum lugar tipo um pouco mais alto, talvez, daí você fica olhando para ela, aí
quando você fecha os olhos, não fica exatamente ela na tua frente do teu olho ali, né? Um pouquinho mais longe, talvez, para não influenciar tanto, né? Dá uma distanciada da cassina, interessante. Pode funcionar também. É, boa. Massa. Mas beleza, então assim, fechando os olhos, estágio 0.5, que é basicamente, vamos chamar de waterfall, a cachoeira, então é o fluxo caótico de pensamentos e sensações do corpo, e que vai ser materializado na animita, como essa animita que vai estar se mexendo. Então, se a animita estiver se mexendo e você não consegue estabilizar, estágio 0.5. O que você vai fazer? Concentrar, acompanhar ela se mexendo, sempre acalmar o corpo, acalmar a respiração, ficar paciente, presente, aberto, curioso ali, olhando aquela obra de arte chamada animita. Vamos imaginar que a animita, do estágio 0.5, você entra no estágio 1, que é o estágio de acesso de concentração, é o primeiro jhana. Nesse primeiro jhana, a animita vai estabilizar no centro. Não quer dizer que ela vai ficar extremamente parada. Se você estiver muito focado, ela vai ficar muito parada. Vai ser um ponto no centro total. Só que ela dá uma mexida, ela desliza levemente e maravilha. Primeiro jhana. Concentra, concentra. Respiração. Do primeiro jhana para o segundo jhana, a animita vermelha some e vai aparecer a animita preta. A animita preta, ela tem uma auréola luminosa ao redor que parece um buraco negro, essa animita. E agora, nesse segundo jhana, essa animita, ela vai se mexer, ela vai girar, ela vai aparecer e sumir várias vezes, e tá tudo ok. Não significa que você recuou lá para o estágio 0.5. E sim que no segundo jhana, o teu objeto de meditação tende a se mostrar mais para você. Olha que coisa interessante. Então, lá no primeiro jhana é sempre uma coisa estável. No segundo jhana, essa estabilidade vai se mexendo. Então, a animita vai dançar para um lado, para o outro, sumir, aparecer. E do estágio 2 para o estágio 2.5, essa animita preta vai sumir e você vai ficar numa escuridão. Então, nesse estágio 2.5, pré-murky, que é o estágio terceiro, né, que é o jhana 3, você vai estar nessa escuridão, e a coisa que eu digo é, repouse nessa escuridão, continue a respirar, comece a perceber as questões panorâmicas das bordas do teu campo visual que vão começar a aparecer, e foca nessa escuridão. Deixa essa escuridão ser você, se fundir com você. Porque desse estágio 2.5, você vai perceber que esse murky ele vai ficar mais inclusivo, ele vai ficar uma coisa mais próxima. Agora, aquilo que era nítido no centro, nos jhanas anteriores, vai ser totalmente difuso. Você vai perceber que as bordas são mais nítidas do que o centro. É que nem ali agora que o Gabriel apagou a luz do quarto dele, ele ficou no murky, só tem um pouco, ó, boa. Então, assim, o murky, a gente precisa se acostumar com o murky porque é a própria escuridão da nossa vida, é a própria escuridão da nossa mente, mas não significa que nada está acontecendo. A escuridão também é algo, né? Então, no terceiro jhana, você vai perceber que tem nimitas ali escondidas, tem plasmas de luz que estão mais agora fracas, luzes cinzas, linhas cinzas, estática, como se fosse estática de TV, granulados. Então, no murky, há o que se apreciar, ainda há o que focar de uma forma descansada nesse visual, nessa escuridão, nesse pântano. Do terceiro jhana para o quarto jhana, vamos colocar, na verdade, 3.5. O estágio 3.5 do murky é quando o murky vai ficando mais inclusivo e essas formas que estavam aparecendo ali no murky, elas já vão ganhando uma mais nitidez, vão assumindo formas 3D, vão ganhando peso, volume, né? Então vai sendo realmente um objeto em 3D que vai começar rapidamente a se materializar no seu campo visual. Isso é um prelúdio ao quarto jhana, porque no quarto jhana o murky some
e você vai entrar num lugar de equanimidade. Lembrem dessa palavra, equanimidade é um aspecto meditativo, que inclusive é o estágio da pós-noite escura da alma lá no Vipassana, mas você vai entrar num bliss, uma bênção total no teu corpo, na tua mente, e agora o teu campo visual não vai ficar só panorâmico, ele vai ficar em 360. E nesse 360, nessa aceitação total, você percebe que no teu campo visual, formas luminosas surgem, podendo ser túneis, espirais, mandalas, deidades, todos esses aspectos de acessos, vamos colocar assim, xamânicos, né? Vão acontecer nesse quarto jhana e você vai perceber, por causa da equanimidade, inclusive, que elas só estão acontecendo. Você não tem controle, não é você que está invocando nada. Se uma deidade desce para falar com você, ela tem vida própria, vamos colocar entre aspas, porque não dá para saber isso, né? Mas ela simplesmente se mostra a você e você vai ter ali o fruto da tua meditação de concentração. Após esse quarto jhana, há 4 estágios posteriores que a gente vai estudar nesse livro aqui também. Ele comenta desses 4 estágios posteriores. Mas para hoje, a gente fica com os 4 primeiros jhanas. O que eu percebo na questão de transição é 0.5, você sempre vai estar no estágio 0.5. Para entrar no 1, não é muito demorado. Do 1, você vai ficar um tempo no 1, daí vai entrar no 2. O 2 é bem rápido, se mostra bem rápido e já vai para o 2.5, a escuridão, o prelúdio da escuridão. E no estágio 3, você vai ver essa escuridão ficando ali um bom tempo. Um bom tempo. A dica que eu dou é, entrou no murk, tá muito monótono, putz, nada tá acontecendo, começa a trabalhar com algo que ele até coloca no livro, no prólogo, que é com a vontade, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, é o desejo, intenção e concentração. Então, nesses cenários de jhanas, tudo que você intenciona com a sua mente, você pode também modificar o que está acontecendo. Por exemplo, eu no murk, quando eu estou no campo preto, eu começo a intencionar que vão aparecer tipo raios que vêm de baixo para cima, da esquerda para a direita, e eu consigo controlar essa visualização que eu estou tendo até mudar de ordem, né? Não sei se é mudar de ordem a palavra certa, mas então é intencionar, brincar em tentar manipular essas formas que estão surgindo na tua mente, porque lembra, a mente funciona por causa de causa e efeito. Então, se você intenciona qualquer coisa no teu campo mental, logo vem um efeito daquilo que você intencionou previamente e assim por diante, né? É o fractal, né? Causa, efeito eterno. Em jhana, provavelmente no terceiro jhana, no murk, você vai estar mais relaxado, você vai estar com mais bliss, com mais níveis de calmaria mental e espaçamento. Brinca com a tua mente. Então, o Ingram coloca, a gente vai ver depois no livro, que isso começa a acontecer com a Shannon, de você tentar invocar cores. Então, eu vou mudar, se tá uma cor meio preta, avermelhada, eu vou mudar para um azul. Às vezes não vai dar de primeira, mas se você começa a treinar, para vocês terem uma ideia, eu já consegui fazer estrelas. Então, eu consigo desenhar estrelas com a minha mente. Tipo, eu intenciono e começa a aparecer estrelas meio luminosas, mas apagadas, porque tá no murk. E eu fiquei tipo, uou, agora eu tô entendendo os bruxos. Vá para qualquer treino de bruxo, galera, Rosa Cruz, os maçons, seja lá o que for, os caras treinam intenção mental. Tipo, é ficar ali de olhos fechados e visualizando uma maçã. Quanto mais visualiza essa maçã, mais visualiza logo essa maçã, ela tá luminosa, nítida. E é isso que a gente quer desenvolver aqui nesses jhanas. Só que também para aprender a focar, concentrar, estabilizar a nossa mente e obter os benefícios disso tudo. Então, assim, essa é a explicação da sequência que ocorre. A sequência ela vai ser muito, mas muito parecida para todo mundo. É aquilo que eu respondi para o Gabriel. Começou lá na primeira, foi para o estágio 0.5, a Nimita não estabilizou e foi para uma escuridão,
com calma, abre os olhos, carrega de novo, vai lá, fecha os olhos. Faz isso umas 3, 4 vezes, caso precise, né? Por exemplo, eu estou muito acostumado, minha mente já aprendeu o trajeto, então eu preciso só de uma olhada. Eu já vou para o murk já e fico lá rondando nesse murk. Às vezes aparece uma letra A em 3D, tipo, às vezes aparece alfabetos para mim, coisas assim. E daí, beleza, cadê o quarto? Cadê o quarto? Mas vamos se acalmar, né? Não precisa desejar tanto as coisas. O negócio é conhecer o caminho da mente. Então, para finalizar e a gente praticar, deixa eu só olhar aqui nas minhas notas. Ele também, assim, só para finalizar, ele comenta como a cassina, né, os gianas, mas principalmente a cassina, porque, gente, qual que é o benefício da cassina? Ela é uma prática visual, cara. Nós somos viciados em visualizar. Nós somos viciados em ver, né, em assistir, em ler, em admirar com os olhos, né? Você não para no meio da 15, fecha os olhos e fala, nossa, vou só escutar as pessoas andando na 15. A não ser que você seja um monge budista fazendo isso, você está olhando, você está atento. Então a cassina, ela é confortável para as nossas mentes mais sedentas por visuais, né? Tipo aquele menino que chega e me ensine a abrir a glândula pineal porque eu quero ter visuais. Tipo, ok, visual é legal, com certeza é muito legal, mas não é só para isso não, né? Tá sendo trabalhado aqui. Mas ele coloca como... Pode Tá. perguntar. Não, achei que você tinha finalizado. Finaliza aí, daí eu... Então, a cassina, ela é uma porta de entrada, os gianas são portas de entrada para desenvolver estados alterados de consciência. O que são esses estados alterados de consciência? São sonhos lúcidos, a yoga dos sonhos, projeção astral, todos esses lugares que, galera, existem, tipo, vocês até podem me contar depois se já tiveram alguma coisa nesse lugar, mas o Giana é um ótimo lugar para desenvolver esses lugares. A pessoa que se projeta astralmente, por exemplo, ela está em quarto Giana para cima. Se ela não estiver concentrada em quarto Giana para cima, ela não vai conseguir sair do corpo. A mente vai estar mais barulhenta, né, com ruído, e daí não vai conseguir sair do corpo. Mas, enfim, é uma ótima forma de conhecer esses outros lugares aí da nossa consciência, né? E, para finalizar mesmo, ele só comenta também, finalizando o prólogo, que ele medita nos sonhos, o Daniel Ingram. Ele treina sonho lúcido, daí às vezes lá no sonho ele resolve sentar em meditação e praticar práticas de Dzogchen, que são práticas só de Total Inception. total Inception. Isso, bom, Inception é bem profético, parece que é muito o que estamos passando aqui a nível de consciência, mas enfim. E daí assim, galera, termina o prólogo, pode fazer a sua pergunta aí, Gabriel, e a gente daí vai para nossa prática. Beleza. Ou se tiver outras perguntas também, estamos a tempo. Tá. Vamos. Eu queria saber, na verdade, qual que é o equivalente, por exemplo, ou como seria a descrição de um primeiro Giana numa prática de concentração regular, tipo, só de respiração, assim. Boa. Eu Tem um... diria que assim, eu diria que sim, isso é um papo, claro, para outros momentos, né, de tipo, explicar os Dhyanas em outras práticas de concentração, porque essa é uma boa pergunta. Essa sequência que a gente descreveu, ela é a sequência da Cassina. Então, são os Dhyanas da Cassina. Só que o que acontece? Ah, tá. Pode... Não, é que eu perguntei isso porque eu acredito que eu já acessei algo equivalente ao Merck, que é o terceiro Giana, que você comentou, numa Isso. prática de concentração sem ser na cassina, entende? Só que eu não percebi essa, essa caminhada regular, assim, tipo, eu não percebi o primeiro, o segundo, porque eu não sei como eles são. Eu simplesmente percebi que eu tava numa espécie de murk, assim, em um determinado momento. Boa. Antes de eu conhecer a Cassina do Fogo, vamos dizer assim, depois que eu conheci, pratiquei, entrei no Merck, eu também falei, uou, eu já estive aqui já, eu já pratiquei meditações em aulas de yoga, por exemplo, né, que são meditações mais curtas, mas que fui para esses lugares escuros. Então, o que acontece?
As dhyanas, né, os estágios dhyanas, são camadas mentais, sulcos mentais. E assim, caso você pode estar lá praticando uma cassina do fogo ou uma mindfulness da respiração. Essa sequência de dhyana, ela vai ser bastante previsível para todos nós e vai se assemelhar. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, o primeiro dhyana da mindfulness da respiração, quando você concentra só, né, em shamatha, por exemplo, é o nome da prática, né? Só foca nas sensações do ar entrando e do ar saindo das narinas e as sensações que compõem a respiração. No primeiro dhyana, você percebe que o centro do teu campo mental vai ficando mais claro, vai ficando mais nítido, você consegue perceber uma centralizada na tua atenção. Lembra lá do primeiro dhyana da cassina, que é a nimitta centralizada no centro? E daí, nesse estágio, você, por exemplo, sente que desprendeu de um esforço e que agora está começando a acontecer a sua meditação. Essa é uma descrição de uma sensação que ocorre e é verdade. Você senta e lá no começo é tudo bagunçado. Você tem que puxar o macaco mental para descansar lá na respiração. Daí, do nada, esse macaco ele começa a ficar um pouco mais manso. Ele ainda escorrega, mas ele fica mais manso ali. E daí você percebe, uou, eu estou começando a concentrar. Essa sensação se assemelha muito à nimitta. Porque na nimitta, quando você começa a ver a nimitta centralizar, né, lá no primeiro dhyana, é quando você vai dando uma expandida e vai entrando. É o lugar de entrar mesmo nesse campo meditativo e desenvolver esses lugares. Porque anteriormente é a própria confusão ali da mente acelerada, distraída, que é bem normal também. Mas eu digo que assim, os dhyanas eles se assemelham muito. Eles têm características meio que próprias dependendo do objeto de meditação que você escolhe, mas eles são bastante parecidos, assim, sabe? E previsíveis. Mas depois a gente pode estudar também os dhyanas em outras práticas, assim. Eu posso te passar um material também para dar uma estudada. Tá. Mas maravilha. Uhum, Uma última dúvida que eu tenho é uhum, que, assim, quando eu começo a adentrar, assim, nessa espécie de murk, o que eu acho que, na minha experiência, pode ser considerado um murk, tem vezes que eu rapidamente saio desse lugar, assim. Tipo, eu volto na estaca inicial, assim. E daí, no caso de uma prática da Cassina do Fogo, você acha interessante a gente, por exemplo, reacender a vela e tentar começar do zero? Ou, se você acha que você regrediu, tá, desviando muito a atenção, não tá conseguindo concentrar, só uhum. conduz a prática para uma concentração na respiração, sem abrir o olho, sem se mexer e tal. O que que você acha que vai ser mais... Eu acho que hoje, sendo apenas 40 minutos que a gente vai sentar, entrou no murk, fica no murk, o murk sumiu, fica nesse sumiço do murk. Tá. Ainda vai ser algo para concentrar. Lembra lá da, da indicação principal. Concentre o que está acontecendo é melhor do que se preocupar com o que está acontecendo, né? Hum, Então, se o Murk perde essa intensidade, fica aí no preto. Concentra nesse pano preto, hum, perceba os detalhes. E assim, galera, no Murk, à medida que a gente vai galgando os jhanas, vai ter sensações de corpo acontecendo também. Relaxamentos, né? Só que hoje a gente está em Cassina, porque facilmente dá para escorregar em Vipassana também. Uma dica que eu daria futura já, é sempre os spoilers, né? Mas tá lá no Murk, é que ele vai falar no livro também, mas está lá no Merck e nada está acontecendo, ou até mesmo o Merck sumiu e, putz, eu só tenho aqui 40 minutos, eu não vou sentar 2, 3 vezes. Desconstrói. Começa a perceber a impermanência, a insatisfação e o não eu hum, nessas sensações que estão compondo tua experiência. Porque a dica é que do terceiro Giana, caso você tenha se colocado lá no Merck, você pode pular a noite escura da alma e entrar em equanimidade. É tipo um atalho, porque o Murk se assemelha de uma forma giânica da noite escura da alma, que é um Niana. uhum. Enfim, mas isso assim é papos Eu, de mapa, de transição. Pode falar.
E o Niana, tipo, por exemplo, a Risings and Passing Aways, eles aconteceriam durante o Murk. Boa. Entre o Eu, 2 e o... eu, eu acredito que eu experienciei algo mais ou menos assim no Murk. Por exemplo, assim, a minha sessão passada, de semana passada, eu estava com um aluno meu novo de yoga, estava praticando a cassina comigo, e eu sentei aqui e tive a Rising Passing Away, assim, tipo, energia sexual pulsando na base da pelvis, e calor, e muita energia, e também muita calmaria. Então, assim, e bem lá no Merck. O Merck é um lugar que pode te levar para esse Rising Passing Away. Só que, claro, Tá? depois o Rising Passing Away se dissolve. E nessa dissolução é um Merc, só que agora mais pesado. Porque você acabou de gozar, vamos falar assim abertamente, tipo, vrá, energia, eletricidade, daí do nada de desliga. Uhum. Tem que manter a concentração e etc. Mas beleza, galera. Então, valeu. Show. Gabriel, tem alguma dúvida, algum comentário, meu amigo? Na verdade, não, eu não fiz ainda essa cassina, é a primeira vez que eu vou fazer, então depois eu vou ter dúvidas, com certeza. Beleza, massa. Então tá, gente. Então, se as instruções ficaram claras. Uma última dica que eu esqueci de dar e é comentado aqui na descrição do Ingram na sequência é que você pode cantar um mantra junto com a respiração. Cantar um mantra, por exemplo, curto, né? O Om. Inspira, expira mentalmente, canta Om. Mentalmente. Foca a chama da vela e preenche o teu campo mental com um mantra. Você pode escolher começar assim, também largar o mantra. Eu, por exemplo, não uso mais o mantra, mas ele me ajudava a preencher a minha mente e não fazer eu ficar me conectando demais com essas distrações ali que vão aparecendo, né? Então não pegue um mantra longo, né? Tipo, sei lá, Vayambak, não vai, não é para cantar um mantra, é só para ter uma sílaba, alguma coisa ressoando junto com a exalação. Mas beleza, essa é a última dica. Então, que essa prática possa ser de benefício para todos os seres, tomando um refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, abertos, curiosos, conhecendo a nossa mente e a nossa realidade, que seja uma prática boa e que possamos calmamente desenvolver e contemplar a nossa mente. Desejo a todos uma ótima prática. Vou desligar o microfone, desliguem aí quem tiver com ele ligado. E daí apaga a sua luz, né? Fica no escuro, só com a chaminha da vela. Daqui 40 minutos eu chamo a gente para voltar e continuar a nossa jornada de vida. Valeu, galera.